Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Hoje, atendendo pedidos, eu vou falar sobre análise conjunta. Ela é uma técnica usada com consumidores que eu particularmente vejo muita utilidade e muita sinergia quando usada com a sensorial. A análise conjunta, ela é uma metodologia muito usada em pesquisa de mercado e ela se baseia numa premissa de que os consumidores eles avaliam o valor geral de um produto combinando valores separados que ele enxerga em cada atributo. Em pesquisa de mercado, ela é usada para atributos extrínsecos, né, que são aqueles que não são os atributos do produto em si, mas que fazem parte daquele contexto de compra e de consumo do produto, né? Bastante comum para análise de embalagens, de alegações, de informações que tem ali nessa embalagem do produto. Mas hoje em dia, essa metodologia ela tem sido usada também em associação com a análise sensorial, com as características sensoriais dos produtos sendo um dos fatores que compõem essa análise conjunta. E olhando para o seu produto como um todo, né, olhando o seu produto como mais do que apenas o produto em si, é muito mais fácil de você chegar no produto certo, porque a gente sabe que entregar um produto certo envolve muito mais do que apenas o produto em si, tem outros fatores envolvidos aí nessa relação entre produto e consumidor. Essa análise, ela é muito interessante porque se você for pensar bem, ela se aproxima bastante de uma situação real de consumo. Quando você vai fazer compra e olha, por exemplo, para a embalagem de 2 produtos para decidir qual levar, não é só para uma característica específica que você está olhando, né? Vamos imaginar então que você está de dieta, quer emagrecer e não quer consumir açúcar. Mas aí quando você olha para 2 produtos, você não vai olhar só a lista de ingredientes se tem açúcar ou não. Você vai olhar as calorias, você vai olhar a quantidade de gordura, você vai olhar se te parece um produto gostoso. É uma combinação dos fatores a que você tem acesso ali naquele momento que te fazem tomar uma decisão. E no fim das contas, o produto que você vai escolher levar para casa, ele é aquele produto que vai ter a melhor combinação entre os fatores que você está valorizando ali, né? Mas apesar dessa combinação ser importante, pode ser que tenha uma coisa que você valorize mais do que outra, né? Não necessariamente esses fatores que você vai analisar no momento de escolher um produto têm o mesmo peso para você. Então, o grande barato da análise conjunta tá aí. Você vai descobrir qual que é o papel de cada um desses fatores, quanto cada um desses fatores pesa na decisão final do seu consumidor. Tem bastante exemplo de uso da análise conjunta na literatura, e eu escolhi aqui trazer um que eu gostei bastante, porque ele usa uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos, e é uma união, então, né, entre a análise sensorial e essa ferramenta que é muito usada, tradicionalmente usada na pesquisa de mercado. Os autores desse trabalho, eles usaram a análise conjunta para avaliar iogurte de baunilha. As amostras que compunham esse estudo, elas variavam em relação a nível de gordura, nível de açúcar e nível de aroma de baunilha. E as embalagens também variavam com essas mesmas informações. Então, esse autor ele trabalhou com 4 níveis diferentes de gordura, 2 níveis de açúcar e 2 níveis de aroma de baunilha, fazendo todas as combinações possíveis entre esses níveis de gordura, de açúcar e de baunilha. Então, no final, ele obteve 16 amostras e cada amostra tinha uma embalagem que casava com as características desse produto. Então, se ele era reduzido em gordura, se era reduzido em açúcar, com mais sabor e etc. Ele foi casando a característica sensorial do produto com o que esse rótulo ia trazer. O que eles viram na avaliação deles foi que a avaliação de um atributo, quando no produto e quando na embalagem, pode ser totalmente diferente. A gordura, por exemplo, foi um ponto que ele destacou, que quando ela estava mais presente no iogurte, quanto mais a concentração dela no iogurte aumentava, mais levava a uma aceitação maior.
Só que na embalagem isso não acontecia. Quanto mais ela aparecia na embalagem, quanto maior o teor de gordura que aparecia ali, mais a aceitação diminuía. E aí, como é que você descobre, então, o peso que cada coisa tem, cada um desses fatores tem na aceitação do seu produto? Tem que ficar fazendo um monte de pergunta, amostra por amostra, ficar perguntando quanto que ele valoriza cada coisa? Não, gente, nada disso. Isso quem te dá é o cálculo, a estatística que você vai aplicar sobre os seus dados. Na análise conjunta é só uma pergunta que você faz, ou de aceitação ou de preferência. Eu vou falar sobre os tipos de análise conjunta e dali é que você obtém seu resultado. Então, a resposta que você pega do seu consumidor, ele não precisa racionalizar tanto assim o quanto de valor ele dá para cada um daqueles pontos. Você vai perguntar, e aí, o quanto você gosta, ou a intenção de compra dele em relação a determinado conjunto de características ali, e ele te dá aquela resposta sem racionalizar demais todos os fatores que estão ali em jogo. Existem 3 tipos de análise conjunta. Tem a tradicional, a baseada em escolha e a adaptativa. A análise conjunta tradicional é a metodologia onde as amostras, e aí sejam produtos, sejam conceitos, embalagens ou a combinação deles, são apresentadas uma de cada vez, o que a gente chama de apresentação monádica, e o consumidor responde ou uma pergunta de aceitação ou de intenção de compra. O segundo tipo de análise conjunta é a análise conjunta baseada em escolha, onde você vai apresentar as amostras 2 a 2, as amostras, conceitos, enfim, 2 a 2, e o seu consumidor ele vai ter que escolher a preferida dele. E aí, isso você faz essas combinações 2 a 2 até cobrir todas as combinações possíveis entre as suas amostras. E tem o terceiro tipo de análise conjunta, que é a análise conjunta adaptativa. Essa só dá para fazer com um software específico, e aí, de acordo com as respostas que você vai dando, esse software vai escolhendo qual combinação ele vai te mostrar na sequência. E aí você consegue reduzir o número total de amostras que você tem que apresentar para o seu consumidor. E como que você aplica a análise conjunta, né? Como que isso é feito na prática? Primeira coisa que você tem que fazer é definir os fatores que vão fazer parte da sua análise. Então, o que vai ser importante para você, o que é importante para o seu consumidor naquele produto. Aí pode ser tanto fator extrínseco como intrínseco variando, é uma escolha do pesquisador. Aqui eu vou exemplificar com uma aplicação dessa técnica que eu fiz no meu mestrado. Foi para entender a percepção dos consumidores sobre alimentos geneticamente modificados. E dessa vez eu trabalhei só com fatores extrínsecos, como se fosse uma embalagem de produto, alguma propaganda ali do meu produto. Eu tive uma etapa qualitativa antes da minha análise conjunta, e dessa etapa qualitativa eu concluí que o que influencia a escolha e compra dos alimentos geneticamente modificados eram principalmente o tipo de alimento envolvido, o nome que você dava para a tecnologia que você aplicou, e se esse alimento tinha ou não algum benefício. Então, esses foram os 3 fatores que eu variei no meu estudo. E aí, para cada fator, você tem os níveis. Então, quais foram os níveis que eu escolhi dentro de cada fator? Fator tipo de alimento. Na minha etapa qualitativa, eu vi que as pessoas tinham um tratamento diferente, uma reação diferente a produtos de origem vegetal, de origem animal e aqueles produzidos por ação de micro-organismos. Então, foram justamente esses os fatores que eu trabalhei. Então, eu trabalhei basicamente com 3 níveis dentro desse fator. Eu escolhi um representante de alimento de origem animal, eu trabalhei com a carne bovina, um de origem vegetal, eu trabalhei com o feijão, e um produzido por ação de micro-organismos, que eu escolhi um iogurte. E é claro que os consumidores que eu recrutei, eles tinham que ser consumidores desses 3 tipos de alimentos. E lembrando que eu não preparei amostras em si, foi um teste online que eu fiz, então era só a imagem que aparecia ali e o nome do produto que aparecia em cima, tá? Em relação à denominação, eu tinha tanto organismos geneticamente modificados como transgênicos,
porque também na etapa qualitativa eu vi que as pessoas estavam mais ou menos habituadas, estavam diferentemente habituadas a esses termos, e tinha transgênico, por exemplo, poderia causar uma aversão maior. Então eu trouxe isso para análise conjunta para entender como que esse fator atuava na decisão do consumidor. E em relação a benefício, eu tinha, então, bom, tipo de alimento 3 níveis, denominação da tecnologia 2 níveis e benefício eu tinha 3 níveis. Tinha horas que eu usava benefício para a saúde, para o próprio consumidor. A frase que eu usei foi: este produto foi modificado para oferecer mais nutrientes quando comparado a um produto convencional. Tinha o benefício ao meio ambiente, né? E aí a frase que eu usei foi: este produto foi modificado para reduzir os danos ao meio ambiente durante sua produção quando comparado a um produto convencional. E tinha também o terceiro nível desse fator benefício, era nenhum benefício. Para a gente ver o papel do benefício, quando o benefício é para a própria pessoa, quando o benefício é para o ambiente e quando não tem nenhum benefício explícito ali naquele produto. E aí, depois que você define os seus fatores e os seus níveis, você precisa criar conceitos de produtos. No meu caso, né, ou criar conceitos de produtos, criar amostras, ou criar os dois, depende dos fatores e níveis que você está variando. E você cria esses conceitos fazendo todas as combinações possíveis entre os seus níveis. Como eu tinha 3 níveis para tipo de alimento, 2 para denominação e 3 para benefício, no meu caso eu fiquei com 18 diferentes conceitos de produtos. Aí você vai me falar: mas Tati, é muito conceito de produto, né? Realmente é um número um pouco elevado, mas é uma pergunta que você faz para cada conceito. Então, é aceitável esse número de conceitos de produtos, e o que você precisa fazer, não pode deixar de fazer, é fazer o balanceamento desses conceitos. Então, para cada pessoa que vai entrar na sua pesquisa para responder, você apresenta esses conceitos em uma ordem diferente. No meu caso, eu fiz a análise conjunta tradicional, então, para cada um desses conceitos, para cada um desses 18 conceitos que eu gerei, eu fiz uma pergunta de intenção de compra. Aí, com esses resultados em mãos, você aplica a estatística para análise conjunta. Tem softwares específicos que fazem esse tipo de análise. No meu caso, eu usei o XLStat. Mas essa análise conjunta, ela é baseada em análise de variância. Teve uma outra oportunidade que eu não usei a análise conjunta em si, mas eu obtive esses resultados usando o que sai da análise de variância e fazendo alguns cálculos manuais, também é possível. E aí, essa análise te traz o quê? A importância de cada fator, ou seja, qual tem maior peso na decisão do consumidor, e as utilidades de cada nível, se elas estão impactando positiva ou negativamente a decisão do seu consumidor. E o que eu obtive nesse estudo, né? Quais foram os resultados? Os resultados são essa tabelinha que vocês estão vendo. Do meu trabalho saiu que o tipo de alimento é o mais importante. Isso foi muito alinhado com os resultados da pesquisa Quali que eu fiz anteriormente. E aí, dentro de tipo de alimento, então, o mais importante, e em segundo lugar o benefício, e a denominação é o menos importante dos meus fatores. Esses resultados da importância, eles saem em porcentagem. E aí depois a gente analisa as utilidades. As utilidades vão te mostrar como cada um dos níveis impactou aquele fator que você está analisando. No meu caso, dá para ver, por exemplo, que carne impactou negativamente a percepção do meu consumidor sobre aquele produto. Então, quando era o conceito de produto de carne que eu estava apresentando ali, só de eu falar que era carne, isso impactava negativamente a percepção do meu consumidor. Por outro lado, feijão e iogurte, os dois tinham um impacto positivo, né? Influenciavam positivamente a decisão. Em relação à denominação, também complementando ali os resultados da fase Quali, o transgênico ele tinha uma influência negativa na percepção dos consumidores, enquanto que geneticamente modificado tinha uma influência positiva. E em relação a benefício, sem benefício impactou negativamente, então a pessoa vai olhar aquele carne geneticamente modificada ou iogurte com micro-organismos geneticamente modificados,
mas se não tem nenhum benefício, ela vai falar para que eu estou consumindo. Então isso teve um impacto negativo na decisão dos consumidores, e impacto no meio ambiente e na saúde tiveram um impacto positivo. Porém, o impacto para a saúde, quando o impacto é para o próprio consumidor, teve um impacto ainda mais positivo do que quando esse benefício era para o meio ambiente. Então, o que eu faço com esses resultados, né? Bom, se eu for construir um rótulo de um produto, por exemplo, que é geneticamente modificado, o que eu vou usar na embalagem? Vou usar geneticamente modificado ou transgênico? Vou usar geneticamente modificado, que teve um impacto positivo na aceitação do meu consumidor, na intenção de compra do meu consumidor. Benefício, se eu puder explicitar um benefício referente àquela modificação genética que eu fiz, excelente, porque sem benefício fica difícil dele aceitar aquele produto. E aí, em relação ao tipo de alimento, né, o que eu faço? Eu vi que a carne, né, representando os produtos de origem animal, tem uma versão maior. Então, o que eu posso fazer? Campanhas de conscientização, se eu tiver que lançar um produto desse tipo. Já o feijão e o iogurte tiveram uma aceitação mais positiva, então são categorias menos críticas se eu for trabalhar. Então é esse o tipo de resultado que você consegue obter da análise conjunta. E aqui também é importante explicitar que esses alimentos foram alimentos hipotéticos criados, na verdade eles não existem hoje no mercado. Então foi realmente para entender a percepção dos consumidores sobre esse tipo de alimento baseado na etapa qualitativa que eu fiz antes. No meu doutorado eu também usei essa técnica da análise conjunta, e aí foi legal que eu usei o consumo do produto como um dos fatores que afetam essa aceitação. Então, um dos fatores era o momento de consumo, se ele estava avaliando os conceitos de produtos antes do consumo ou depois do consumo. Numa próxima oportunidade, eu trago esses resultados aqui para vocês, eles estão para ser publicados, aí quando forem eu trago tudo no detalhe. Aí, foi interessante porque eu não analisei só o conceito, eu analisei conceito associado a consumo. Não variei atributos sensoriais específicos, mas aí a pessoa já tinha a percepção dela no momento da degustação, que ela trouxe para a avaliação final de conceitos. Então foi um estudo também muito interessante. E então esse tipo de estudo, usando a análise conjunta, ele pode ser muito útil para contribuir com estratégias de comunicação de produtos e para potencializar ainda mais a entrega do seu produto certo. E também pode ser usada para entender quais atributos os consumidores valorizam mais no seu produto, e aí você consegue dar uma atenção especial a esses atributos também. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a análise conjunta, e você já sabe, qualquer dúvida ou sugestão de tema é só deixar o seu comentário. Até a próxima!